noite, funcionários. Boa noite, ouvintes. Por haver número legal, declaro aberto a sessão ordinária do dia 20 de julho de 2020. Pequeno expediente. Expediente. Só um pouquinho, senhor presidente. Vamos lá, defesa. Senhores, essa é a defesa apresentada do seu Edivaldo Gomes de Souza, a prestação de contas do exercício 2016, que no parecer prévio 624/2019 veio como irregular. Então, nós temos o seguinte: processo número tal, acordo parecer prévio 624 da segunda turma, referente à prestação do contas do prefeito municipal, exercício financeiro 2016. Eu, Edivaldo Gomes de Souza, ex-gestor de contas do município de Fênix, exercício 2016, considerando o exame que aponta a restrição das contas referidas ao exercício por parte do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, emitidos no processo número 31.5328/2017, que deu origem a um acórdão 624/2019, que agora, enquanto se junta a esta por lei da Casa de Leis, é o que venho apresentar defesa acerca das ocorrências apontadas, buscamos aclarar alguns fatos e apresentar documentos para que Vossa Excelência tenha melhor entendimento. Vale ressaltar que a análise técnica realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná baseia-se em dados e números que são extraídos do Sistema Contábil de Prestação de Contas, Sistema de Informação Municipal, mais conhecidos como SIM-AM, Registro de Informações da parte do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que algumas informações que estão previamente estabelecidas na agenda de obrigações para cada exercício de documentos enviados através da prestação de contas anuais, dados estes que dependem de alimentação do sistema, os quais são realizados por pessoas, logo suscetíveis de erro, bem como divergência do entendimento, podem ocorrer à luz da apreciação das leis e normas vigentes dentro do próprio Tribunal de Contas, por não existir ainda uma uniformização da jurisprudência dentro da Corte. Diante das vários apontamentos elencados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, desde o início da apreciação de contas anuais referente ao exercício financeiro 2016, que, conforme consta do Acórdão 624/2019, foram 9 apontamentos, restaram apenas 3 que não foram considerados regularizados ou ressalvados no âmbito de sua análise. Assim, passarei a tratá-los de forma individualizada para que possamos entender o que já foi esclarecido em momento oportuno nos contraditórios apresentados no órgão fiscalizador do Tribunal de Contas do Paraná, bem como os documentos encaminhados. Primeiro ponto: despesa com publicidade institucional realizada no primeiro semestre de 2016 em montante superior à média de gasto nos primeiros semestres dos 3 últimos anos que antecedem o pleito. Gráfico: despesa com publicidade institucional realizada no primeiro semestre do exercício 2016. Descrição: primeiro semestre 2013, R$ 970. Primeiro semestre 2014, R$ 6.900. Primeiro semestre 2015, R$ 3.350. Média dos 3 últimos anos, R$ 3.740. Primeiro semestre 2016, R$ 13.104,87. Justificativa: o quadro acima apresenta os valores registrados com gasto com publicidade institucional no primeiro semestre de 2016, em afronta à Lei 9.504/97, artigo 73, inciso 7, com redação dada pela Lei 13.165, de 15, multa da LCE, número 113/2005, artigo 87, inciso 4º, letra G, que trata de gastos em montante superior à média dos gastos do primeiro semestre dos 3 anos que antecedem o pleito eleitoral. Como é de bom conhecimento do campo jurídico, esta regra é considerada uma regra nova, já que até em 2015 vigorava a regra da média dos 3 exercícios anteriores e não da média dos gastos do primeiro semestre dos 3 anos anteriores e ao ano do pleito eleitoral, gerando ainda muitas dúvidas, até mesmo a sua inobservância até o momento, visto que são inúmeras leis, regulamentos a serem seguidos. Mas, ainda analisando o apontamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que na nota por ele editada no rodapé do quadro acima, apresenta ou menciona a resolução número 60 de 2017 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que define como regra
que serão analisados os valores de média dos gastos do primeiro semestre anterior, se os mesmos foram superiores a R$ 1.500. Partindo desse princípio, podemos analisar que o Tribunal de Contas agiu com certo rigor excessivo, trazendo para análise de contas no exercício financeiro de 2016, matéria regulamentada no exercício seguinte à execução orçamentária, Resolução 60 de 2017, de 17 de fevereiro de 2017. Da mesma forma, provoca dúvida se, caso o valor da média dos gastos do primeiro semestre dos anos anteriores ficasse abaixo de 1.500 e o valor gasto no primeiro semestre de 2016 fosse de 1.500, não estaria infringindo a legislação citada. Demonstro novamente nesses autos que a análise técnica realizada pelo Tribunal de Contas não condiz com o que, na prática, foi executado, visto que, como dito anteriormente, os sistemas são alimentados por pessoas e, neste caso específico, erro no registro de alguns empenhos deram origem ao valor apontado. É de conhecimento desta Casa, já que também utiliza o serviço desses órgãos de divulgação para os seus atos oficiais, que é o Jornal Tribuna do Interior, é o órgão oficial das publicações do nosso município desde 20 de março de 1991. E os seus empenhos, quando forem de serviço de publicação dos atos oficiais, devem ser registrados no desdobramento correspondente, conforme o plano de contas de despesa. Fato esse que não foi observado no momento do registro dos empenhos 831 de 2016, 1.342 de 2016, 1.904 de 2016, 2.450 de 2016, página 16 a 31, cujos valores somam a importância de R$ 5.700 e refere-se à publicidade de atos oficiais do município, conforme consta em documentos e anexos, requisição, empenho, nota fiscal e comprovante de pagamento. E por erro de registro contábil, foram assinalados do desdobramento 88-00, Serviço de Publicidade e Propaganda. Ao passo que deveria ter ocorrido o registro do desdobramento 90.00, Serviço de Publicidade Legal. Os valores dos serviços mensais apresentados nesse empenho são os mesmos apresentados no registro correto dos empenhos dos meses, subsequente aos quais são de mesmo cunho e finalidades. Empenho 4.072 de 2016, 4.526 de 2016, 4.950 de 2016 e 5.473 de 2016, página 32 e 35. Se o valor registrado de maneira equivocada no sistema contábil com a publicidade e propaganda no primeiro semestre de 2016 for extraído a soma apresentada, teremos então o seguinte valor de gastos: R$ 13.104,87 menos R$ 5.700, igual a R$ 7.444,87. Assim, não seria excesso de rigor restringir a aprovação de uma conta com um valor tão pequeno? Ainda assim, quero lembrar aos senhores que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná afirma que, abre aspas, em contraditório, o interesse alegou, em suma, que houve erro de contabilização, pois parte do gasto se refere à publicação de atos oficiais. Contudo, não traz ao processo provas capazes de embaçar sua tese. Ora, se os documentos apresentados na fase do contraditório, as peças 40 e 42, do processo não foram suficientes para que o Tribunal de Contas verificasse a sua veracidade, tendo ainda este ao seu dispor o sistema eletrônico SIM-AM, que é alimentado pelos órgãos subordinados a este, para a consulta de informações apresentadas, não foram os empenhos, notas fiscais e solicitação de despesa que em seu corpo traz a descrição do item e deixa claro que a finalidade, publicação de atos oficiais do Poder Executivo do município de Fênix, não consigo ver outra coisa a não ser a observância por parte do Tribunal de Contas do Estado do Paraná desses documentos enviados ao excesso de rigor de sua análise, pois se apenas os dados eletrônicos são subsídio para a apreciação da decisão da Corte de Contas do Estado do Paraná, seria crível que, se todos os empenhos tivessem sido registrados no desenvolvimento das despesas de publicidade legal, a Corte diria que estaria correto e não realizaria apontamento algum. Outro fato que leva a crer que os documentos não foram analisados corretamente, o que houve excesso de rigor na apreciação deste item pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O que os documentos apresentados bastarão para que o Ministério Público de Contas no Estado do Paraná entendesse que ocorreu erro de contabilização das despesas, página 36 e 38.
Vejamos o entendimento do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, conforme peça 45 do processo 315328/27, o qual descreve: neste ínte, portanto, acompanharemos a análise da unidade técnica de sentimentos, contudo, dos apontamentos de irregularidade por violação à lei da eleição, a que os gastos 9.364,87 é de 2.200, não tem condão de afetar a igualdade de oportunidade dos candidatos no pleito eleitoral, artigo 73, caput, da Lei 9.504/97. Observa-se, ademais, que, de acordo com a defesa do gestor, que 13.104,87 dependia do primeiro semestre de 2016, 5.700 referia-se à publicação de atos oficiais, assim como 2.200 gasto de agosto de 2016. Com efeito, opinaremos pela conversão em ressalva desses dois itens de análise da prestação de contas. Nesse sentido, podemos ver a divergência do entendimento sobre o ponto analisado e sobre a ótica do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a peça considerando desta casa para aprovar esse item. Ponto 2, segundo ponto. Despesa com publicidade institucional realizada no período que antecede as eleições, exceto a publicidade legal das normas, regulamentos e editais. Despesa com publicidade institucional no período de vedação que antecede as eleições. Julho, 0, agosto, 2.200, setembro, 0, outubro, 0. Justificativo. Novamente, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná alega a realização de despesa com publicidade institucional realizada no período que antecede as eleições, exceto a publicidade legal das normas, regulamentos e editais. Em afronta, nesse ponto, o inciso 6º, a linha B, também do artigo 73 da Lei 9.504/97, e que novamente aduz que as informações apresentadas são semelhantes ao item anterior, o que os documentos apresentados não comprovam verdadeiramente a natureza da despesa. Neste ponto, novamente, vem esclarecer que não ocorreu despesa com publicidade institucional, que afrontasse no inciso 6º, a linha B, também no artigo 73 da 9.504/97. No período da vedação, que antecedia ao pleito eleitoral do ano 2016 e na fase do contraditório, foi explicitamente demonstrado que o valor de R$ 2.200 de empenho 3.458 de 2016 referia-se ao fato à publicidade de atos oficiais do município, conforme constatava nos documentos do anexo, páginas 16 e 31, requisição, empenho, nota fiscal e comprovante de pagamento, o que, por erro de registro contábil, fora assinalado no desdobramento 88-00. Abre aspas, serviço de publicidade e propaganda, ao passo que deveria ter ocorrido no registro de desdobramento 90-00, serviço de publicidade legal. Vejamos o que traz o objeto da licitação, pregão 8/2016, no qual o empenho 3.458/2016 encontra-se vinculado. Objeto, contratação de emprego jornalístico com veiculação em diária e efetivação de circulação no município e região, para a realização de publicidade e divulgação de atos oficiais do município de Fênix. E também no registro correto dos empenhos dos meses subsequentes, os quais são de mesmo cunho e finalidade, em empenhos 4.072 de 2016, 4.526 de 2016, 4.950 de 2016 e 5.473 de 2016. Páginas 35. Desta forma, sendo comprovada a incorreção apenas no registro contábil do desenvolvimento das despesas e não na execução do serviço, e conforme comprovado, o erro formal, o item deveria ter sido considerado como sanado na fase do contraditório. Porém, não foi o que ocorreu, mantendo o Tribunal de Contas do Estado do Paraná a irregularidade do apontamento e ainda aplicando multa pelo seu descumprimento. Apenas a título de esclarecimento, se o Tribunal de Contas do Estado do Paraná se baseou única e exclusivamente nas informações que constam do sistema eletrônico SIM-AM, são levar em conta as justificativas apresentadas, subentende-se que poderia então ter efetuado o registro de todas as despesas de publicidade institucional no desenvolvimento de publicidade legal, que a análise ocorreria, ela não apontaria nenhuma irregularidade, mas não retrataria a realidade. Mas, porque não paira a dúvida e gere pré-julgamento que isso possa ter ocorrido, no portal da transparência do município de Fênix, que junto ao Departamento de Contabilidade do município,
pode ser verificado todos os documentos eletrônicos e físicos que demonstram a veracidade de todos os pontos até aqui discutidos. O fato que não foi levado em consideração pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que ao ser registrado o desdobramento errado, apresentado os documentos comprovando o erro, o mesmo alegou que a documentação não comprovou a verdadeira natureza das despesas. É evidente que os documentos apresentados na fase contraditória e não foram analisados corretamente, ou novamente ocorreu excesso de rigor na apreciação da peça integrante do processo 31.53.28/2017. Conforme já apresentado anteriormente, o Ministério Público da Contas do Estado do Paraná compreendeu e recomendou a conversão em ressalva dos dois itens até aqui analisados. Após as justificativas apresentadas, esperando que esta Casa entenda os argumentos e documentos apresentados, assim como o Ministério Público de Contas do Estado do Paraná compreendeu e recomendou a ressalva dos itens. Terceiro ponto, obrigação das despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres do mandato, que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, conforme critério fixado no pré-julgado número 15. Justificativa. O artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, desde o seu advento, desperta incansáveis debates acerca de sua interpretação e aplicação prática. Muitos tribunais administrativos e judiciais possuem um entendimento dissonante acerca do dispositivo, o que também se verifica na doutrina. No entanto, apesar de controverso, aos poucos a sua aplicação pelos tribunais começa a ser feita de forma sistemática, já que a aplicação fria da lei, sem considerar todos os fatores que norteiam o fato, pode conduzir a decisão injusta e distante da finalidade da própria lei. Analisando o caso, ora em discussão, da maneira fria e calculista, sem considerar todos os aspectos da prestação de contas, bem como a finalidade que precitua a Lei de Responsabilidade Fiscal, inevitavelmente conduziria a uma decisão injusta e desproporcional para com o gestor. Contudo, ao se realizar exame amplo, considerando os diversos fatores adiante expostos, certamente levará a uma decisão mais condizente com a vontade do legislador expressa na Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa necessidade de análise ampla da aplicação do artigo 42 da ARRF, que leva em consideração não apenas a evolução dos indicadores orçamentários e financeiros, mas também a efetividade de gasto público e o contexto global dos indicadores. Há muito tem sido motivo de debate entre os representantes do Tribunal de Contas. Nesse sentido, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Eduardo Ramalho, 2017 online, salienta que, abre aspas, entendo ser necessário uma interpretação sistemática e teológica da norma, alinhada a um modelo de controle externo, focado na efetividade de gasto público, sem esquecer que também o contexto global e os índices relativos às políticas públicas devem ser considerados na análise e evidenciar, ou não, um gestor bem-sucedido, responsável sobre o ponto de vista fiscal. Mas o aplicador da lei deve também observar o entendimento dos fins sociais e as exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a razoabilidade, a proporcionalidade e a eficiência. Caso assim não seja, um computador pode verificar com rigor a precisão e os números, decidir se o município cumpre ou não o artigo 42. A iliquidez é matemática, uma conta exata, mas, sinceramente, não concordo que tenha sido esse o objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal exposto no artigo 42. Fecha aspas. Inicialmente, quero trazer a apreciação do mérito desse item e para que possamos ter um bom entendimento do histórico orçamentário financeiro do município de Fênix. Voltar um pouco buscando informações anteriores, mas não com o intuito de transferir a responsabilidade ou atribuir a outrem o objeto em discussão, e sim apenas demonstrar os fatos. No ano de 2012, o resultado financeiro apresentado no encerramento do exercício foi de R$ 1.596.546,88, negativos para as fontes livres, ou seja, valor este que ocasionou um déficit de 27,21% naquele exercício. O que já passou por esta casa com suas devidas alegações justificativas, o que culminaram em sua aprovação.
de acordo com a Resolução 01 de 2007 deste Poder Legislativo, página 39 e 42. Aí ele traz uma tabela, ok? Porém, como já enfatizei, esse retrospecto é apenas para lembrarmos que os dados do exercício anterior interferem no exercício seguinte, durante todos os 4 anos de mandato. Essa interferência influenciou no resultado financeiro orçamentário obtido, mas sempre busquei, mesmo com toda a dificuldade, entender os fins sociais, promover a dignidade humana, disponibilizar entendimento à saúde, moradia, educação, cumprindo assim a função do gestor. Mas quero lembrar aos senhores que neste mesmo período de 4 anos, essa situação deficitária foi sendo dissolvida aos poucos, passando de um déficit de menos 8,57% no final do exercício 2013, cujo valor foi de R$ 1.222.741,93 negativo de resultado financeiro acumulado no exercício para R$ 137.922,38 positivo, com superávit de 0,74% no final do exercício de 2016. Conforme demonstrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná na instrução número 29/10/2017, com fim, primeiro exame, item 2.3.2, resultado orçamentário financeiro de todas as fontes da linha 16 do quadro abaixo. É um quadro abaixo que vocês podem analisar. Lembro ainda que dentro do próprio Tribunal de Contas do Estado do Paraná não há uma uniformidade de jurisprudência no entendimento desta análise, pois a lei trata cada orçamento como único e a análise deveria ser mantida no item 13 do quadro acima. 13. Resultado ajustado do exercício 9 mais 10 mais 11 menos 2. E não trazer ao exercício uma questão por superávit ou déficit do exercício anterior, ocasionando duplo julgamento no mesmo item por vários anos. Mais adiante, no mesmo instrução, e a unidade técnica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná apresentou um gráfico com a evolução desses dados, tanto superávit, déficit, quanto o índice de liquidez corrente do município. E, mais uma vez, demonstrou um esforço desprendido para equilibrar as finanças municipais e proporcionar maior capacidade de investimento e manutenção de todas as atividades. Aí tem um quadro que os senhores podem ver. Tendo feito todas essa análise geral, passamos agora à justificativa em relação ao apontamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, já que a partir daqui o foco possa ser cumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme pelo julgado número 15 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Analisando o exercício financeiro como um todo, é notório e conforme apresentado na espécie de processo de prestação de contas, bem como acima exposto, que o resultado total do superavitário, com disponibilidade líquida de R$ 137.922,38, mas a unidade técnica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná fatiou a análise pela origem dos recursos, conforme o quadro abaixo, e assim, para que não faltasse disponibilidade financeira para fazer frente às despesas da saúde, educação, programas, etc. A fonte do recurso livres foi duramente sacrificada. Demonstrativa de disponibilidade líquida de origem do recurso, está aí o quadro para vossas análises. Agora, nesse momento, faz sentido a retrospectiva da evolução das despesas ao longo do exercício financeiro. Fica evidente que o déficit apresentado em 2012 refletiu diretamente no exercício seguinte. No final do mandato, culminou no apontamento por parte do órgão de fiscalização e controle com afronta ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas devo lembrar que dentro do próprio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, não há uma uniformização de jurisprudência no entendimento no que tange o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 42, abre aspas, é vedado ao titular do poder do órgão referido no artigo 20, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigações e despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para esse exercício. Nota-se aqui que a Lei de Responsabilidade Fiscal tratou de garantir que a saúde financeira do ente fosse preservada, mas trata o exercício como único, ou seja, 2016 deveria ser analisado com suas receitas e despesas, sem trazer ao mérito despesas dos exercícios anteriores, pois estas já tiveram sua análise e julgamentos realizados em tempo oportuno.
Destarte para o efeito da configuração da incidência do artigo 42 da RRF, a insuficiência financeira deve decorrer diretamente das obrigações da despesa contraída nos 2 últimos quadrimestres do mandato. Se por acaso decorrer das despesas contraídas em tempo pretérito, não estará configurada a violação. Portanto, ainda que os contratos celebrados entre dos 2 últimos quadrimestres no mandato produzam empenhos nesses 2 quadrimestres, os quais posteriormente vão ser inscritos em restos a pagar sem disponibilidade financeira, garantem insuficiência financeira. Tal fato não demonstra aptidão para incidência da norma do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Reforço novamente aqui que as despesas realizadas nos 2 últimos quadrimestres do exercício 2016 foram de destinação essencial para a administração pública e buscou preservar o princípio da continuidade do serviço público. Antes ainda de solicitar desta Casa a aprovação da referida conta, gostaria que os nossos vereadores lessem atentamente o Acórdão 624 de 2019. Segundo a Câmara, que julgou a conta do exercício financeiro de 2016 do município de Fênix, principalmente a parte do voto do conselheiro no item 1, letra C, recomenda a regularidade da conta em virtude das despesas contraídas nos 2 últimos quadrimestres do mandato. Mas no item 2, letra B, eu ponho ressalva pelos mesmos motivos que abaixo descrevo. Visto relatados discutidos, o acórdão, abre aspas, os membros da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do voto do relator conselheiro Ivan Lins Bonilha da unanimidade, por unanimidade em item 1, emitir parecer prévio nos termos do artigo 1º, inciso 1, 12 e 16 do inciso 3, a linha B e 13, âmbito dos dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 103 de 2005, recomendando a irregularidade de contas do município de Fênix, referente ao exercício 2016, sob responsabilidade do senhor Edivaldo Gomes de Souza, em razão do exposto na fundamentação quanto aos seguintes itens de análise da prestação de contas. A. Despesa com publicidade institucional realizada no primeiro semestre de 2016, em montante superior à média de gasto do primeiro semestre dos 3 últimos anos, que antecede o pleito. B. Despesa com publicidade institucional realizadas no período que antecede as eleições, exceto a publicação legal das normas, regulamentos e editais. E C. Obrigações das despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres do mandato, que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiência de oportunidade de caixa, conforme critério fixados no pré-julgado número 15. Inciso 2. Apor ressalva as contas de apreciação em razão dos dispostos fundamentais quanto aos seguintes itens de análise. A. Entrega dado do SINAM com atraso. Limite de despesa com pessoal e redução de 1/3. Análise do primeiro quadrimestre do exercício 2016, com baixo crescimento do PIB. B. Obrigações de despesa contraídas nos últimos 2 quadrimestres do mandato, que tenha parcela a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados no pré-julgado 15. C. Atraso na publicidade do relatório resumido da execução orçamentária no primeiro bimestre do exercício 2015. D. Atraso nas publicidades do relatório resumido no exercício orçamentário do segundo bimestre do exercício 2015. E. Atraso nas publicações de relatórios revisivos da execução orçamentária do quinto bimestre do exercício 2016. F. Atraso na publicação do relatório gestor fiscal do primeiro quadrimestre do exercício 2016. Fecha aspas. Diante dessa constatação, fica a dúvida sobre a clareza do voto do conselheiro no Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Se recomendaram a irregularidade do item ou recomenda a ressalva do mesmo, já que menciona nos 2 itens os mesmos assuntos. Acredito que, devido à documentação e justificativos que comprovam a legalidade em todo o procedimento apontado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no acórdão do parecer prévio número 624 de 2019, segunda Câmara, solicito que seja ratificada a decisão que considera regular a presente prestação de execução do Executivo Municipal no exercício 2016. Assim, confiante nesta Casa, considerando que os documentos apensos e referidos de defesa e prestação de contas, bem como justificativas apresentadas, acredito que seja suficiente para que esse legislativo se manifeste favorável à aprovação da medida de prestação de contas, levando-se em conta
os elementos que assim subsidiam esta decisão. Faço o exposto, requer que Vossa Excelência se digne em receber a presente defesa e, ao final, se digne em julgá-la precedente para considerar regular as contas desse município e fênix relativo ao exercício de 2016. Edivaldo Gomes de Souza, ex-gestor 2013-2016. Aí tem vários anexos, como o senhor pode ter visto. É o que nós tínhamos para o pequeno expediente, senhor presidente. Ordem do dia. Nada consta na ordem do dia, senhor presidente. Senhores vereadores, vereadora, ouvinte, muito obrigado. Agradeço a vocês pela compreensão, as dificuldades que nós estamos tendo mais. Gostaria que cada um de vocês desse uma analisada boa na conta, para cada um fazer aquilo que acha da cabeça de vocês, cada um. Cada um tem o seu voto, cada um sabe o que vai fazer. E agradeço a todos vocês. E não ter mais nada a se tratar, declaro encerrado essa sessão. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Cuidado com o Covid, hein?